Bom, sendo hoje o último dia útil da semana, nós temos nosso tradicional resumão semanal e a respeito especificamente de sexta-feira, vou tratar de dois assuntos conjuntamente. Primeiro, é uma fiscalização que está ocorrendo por parte do governo federal para ver se os postos de combustível baixaram mesmo o preço da gasolina e do diesel na bomba. Segundo assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não quer mais saber de metas inflacionárias do jeito que está estabelecido. Ele acha que meta não presta para nada, tem que ser feito avaliações de mais longo prazo. Será que ele tem razão ou tem alguma treta nisso tudo aí? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva e vamos já para o trabalho para começar aproveitando bem o final de semana. Na segunda-feira, que tradicionalmente eu faço o quadro que vem por aí, não teve vídeo por questões de força maior, e força bem maior que a minha. Quem me bate nesse sentido e me dá um banho de bola é minha filha Nicole, de 15 aninhos, que exigiu um pouco mais de atenção do papai dela, e eu não me neguei, é claro. Então vamos começar o nosso resumão semanal pela terça-feira. 3 assuntos que nós abordamos naquele dia. Primeiro, o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o nome dele é Bernard Api, ou Bernard Apai, é um Y no final do nome, depois de 2 P's, acho muito complicado para falar essas coisas. Ele fez uma declaração responsável, como eu falei, pela reforma fiscal. Ele disse o seguinte: a carga fiscal não vai cair, mas também não vai aumentar. Como é que é? Não vai cair, não vai aumentar. Então, para que fazer reforma fiscal? Facilitar a vida do cidadão no pagamento de impostos, simplificação tributária, redução da burocracia? Não vejo nada com cara disso. O que nós estamos enxergando na prática é o governo federal, sim, buscando formas de arrecadar mais. Então essa história de que a carga fiscal não deve cair, eu até acredito, mas que não vai aumentar, vai se manter no mesmo patamar que nós temos hoje, segundo algumas versões 36%, noutras 39%, eu não acredito. O governo federal ele está indo com sede ao pote, está aumentando impostos em vários segmentos, está acabando com isenções ou reduções fiscais, que é a mesma coisa que subimpostos. Então a carga fiscal, sim, vai aumentar em 2023. Espero que não, mas é esse meu prognóstico. 2023, 2024 deve acelerar bastante para fazer frente ao tal do calabouço, arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda, que prevê certas liberalidades nas contas públicas de aumento de gastos que me dão arrepios. Segundo assunto daquele dia, foi festa para o nosso país, foi o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, anunciar a redução do preço dos combustíveis, gasolina, diesel e gás de cozinha, ao redor de 12,5% a 12,9%, gás de cozinha parece que foi um pouco mais. E falou nesse sentido que finalmente a Petrobras estava adotando uma técnica de abrasileiramento dos preços dos combustíveis para baratear o custo do cidadão brasileiro. Primeiro lugar, gente, o que aconteceu foi simplesmente o repasse da metodologia anterior. Na verdade, se nós pegássemos os últimos 30 dias finalizados naquela terça-feira, daria muito tranquilamente para observar que, pela cotação do dólar em relação ao real e pelo preço internacional do barril de petróleo, houve uma queda de 11,9%, muito parecido com essa diminuição de preços promovida pela Petrobras a partir das refinarias. E o último assunto da terça-feira foi uma alta do setor de serviços, uma vigorosa alta no setor de serviços do dado do IBGE de março de 6%, frente a março de 2022. Isso aí eu vou tratar mais aprofundadamente daqui a pouco, porque apesar de ser um dado bastante robusto, bastante interessante, eu comecei a refletir sobre ele, e talvez ele tenha alguns problemas de consistência. Já vou analisar esse ponto, gente, quando eu tratar das informações do varejo. Foi exatamente com esse tema que eu abri o Fora de Curva da quarta. Vendas do varejo. Depois de 6, 7 meses crescendo ou caindo entre 0 e 1% positivo e negativo, o varejo em março deu uma louca nas vendas e cresceu 8% em relação a março de 2022. Achei estranho a informação e lembrei, o IBGE mudou a metodologia de cálculo para avaliar o desempenho dos setores produtivos, comércio, serviços e indústria em janeiro desse ano. A partir daí,
todos os dados ficaram tanto quanto amalucados, especialmente esse. E esse dado de crescimento de 8%, frente a uma situação que os meses anteriores, como eu falei, tiveram resultados super modestos, não pode acontecer, é muito improvável. Só vai ocorrer uma situação dessas como aconteceu por ocasião da pandemia. Teve um momento que as pessoas ficaram em casa, não podiam nas lojas comprar, e aí as vendas caíram muito e depois passaram, evidentemente, por uma recuperação quando comparadas com essa base. Aqui não tem nenhuma novidade de isolamento social, não tem nenhum toque de recolher e também não tem motivos para os brasileiros repentinamente resolverem colocar o pé na jaca e consumir o dinheiro que tem e não tem, alavancando dessa forma o comércio varejista. Tem alguma coisa de inconsistente nisso, e isso afetou sim o IBC-BR de março, que é aquele indicador do Banco Central que calcula o PIB mensal, porque nós temos serviços alta de 6%, comércio alta de 8% em relação a março do ano passado. E isso está fora da realidade, a meu ver. Espero estar errado, mas acho que não estou. Alguma coisa metodológica está afetando os resultados dos setores produtivos, especialmente no mês de março. Vamos ver, gente, consumo aumenta dessa maneira enquanto o desemprego também aumenta, enquanto tem várias lojas, grandes corporações fechando ou abandonando o Brasil, não tem muito cabimento, né? Também foi divulgado na quarta-feira o IGP-10 de maio, que sinalizou, assim como o IGPM que saiu hoje, eu nem vou me referir a ele porque a história é a mesma, mas o IGP-10 de maio mostrou uma deflação no Brasil de 1,53%. A preocupação com isso é a seguinte: preços por atacado caíram quase 2,5% ou um pouquinho mais, calcado no quê? Commodities brasileiras que são exportadas e caíram muito de preço. Por outro lado, os preços ao consumidor passaram por aceleração, se não me engano foi 0,61%. São dois aspectos diferentes da inflação. O primeiro, como eu falei, preço por atacado, que é o que as empresas compram, e caindo muito o preço por atacado, significa que a atividade econômica está reduzindo, e isso bate contra esses indicadores que nós estamos vendo de produção em março, já que em março também já havia deflação dos preços por atacado. E, por outro lado, a aceleração de preços no varejo, no consumidor, significa, nesse momento, uma atitude reativa das empresas, das pessoas, no sentido de uma expectativa futura de inflação, ou então o governo federal anda emitindo dinheiro através de fabricação de grandes déficits públicos, como aconteceu em fevereiro. Será que em março e abril isso se repete? Pelo jeito sim, isso é muito sério. Lembrando que se a inflação não cair, a inflação ao consumidor, não a por atacado, os juros não vão ser reduzidos, vão continuar a 13,75%, pelo menos na gestão do atual presidente do Bacen, Roberto Campos Neto. E ontem, na quinta-feira, o primeiro assunto tratou de uma reportagem na Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, a respeito do desemprego brasileiro no primeiro trimestre por estado. A Folha disse que 11 estados, 11 unidades da federação ficaram estáveis ou tiveram redução do desemprego. Fui verificar, achei meio estranho essa informação, já que o desemprego no primeiro trimestre do Brasil caiu como um todo de uma maneira muito relevante. Fui ver ponto a ponto, fui ver estado a estado nos dados do IBGE e descobri o que não eram 11 estados que estavam estáveis ou em queda de desemprego, mas sim apenas 3 estados que registraram ligeira queda e um, que foi Sergipe, se manteve estável nessa variável do desemprego. Eu não sei por que eles fizeram isso, eu vou acreditar tal equívoco à falha dos jornalistas na análise da informação ou das próprias editorias que deveriam ver melhor o que seus escreventes escrevem. Mas o fato é o seguinte: desemprego no Brasil por estado no primeiro trimestre cresceu em 23 estados, caiu em 3 e ficou estável em apenas 1. Aquele dado da Folha de São Paulo, aquela reportagem da Folha de São Paulo, se eu fosse você que viu aquela reportagem, por favor, a desconsidere. E o segundo assunto diz respeito de novo à Petrobras, que está encrencada com a nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Ocorre o seguinte: lá na Foz do Amazonas, mais ou menos a 100 quilômetros dentro do mar, foi descoberto já há quase 10 anos, em 2014, se não me engano, um lençol petrolífero que, se explorado pelo Brasil,
vai aumentar nossa produção diária em 1/3. E esse lençol petrolífero atinge Guiana, Suriname, que parece que já estão extraindo muito petróleo de lá. Se esse lençol é único para os 3 países, para os 4 países, aliás, e essas nações vizinhas estão extraindo e o Brasil não está, o que significa? Que eles estão tirando parte do petróleo que está no subsolo do Brasil. É a mesma coisa que você tem uma casa com uma piscina compartilhada com seu vizinho. Se você começa a tirar água do seu lado da cerca, a piscina do vizinho vai esvaziar da mesma forma. O raciocínio é esse. E no momento que o IBAMA proíbe a prospecção desse poço de petróleo, simplesmente significa que o Brasil está dando petróleo de presente, como eu falei, para o Suriname e Guianas, talvez Venezuela. Isso é um absurdo. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, está corretíssimo em comprar essa briga contra a Marina Silva e contra o presidente do IBAMA, que vetou estudos de impacto ambiental através de justificativas claramente esdrúxulas. Torço nesse momento para que o Dr. Jean Paul Prates faça a sua voz valer mais que a da ministra Marina Silva. Porque o Brasil não pode prescindir de uma riqueza dessas, mesmo que lá no futuro, daqui 15, 20 anos, o petróleo pare de valer. Agora está valendo e esse petróleo é brasileiro e precisa sim ser extraído, aí sim, para gerar uma maior abundância no mercado interno e baixar de verdade o preço dos combustíveis por aqui. E hoje, na sexta-feira, antes de nós passar para as crônicas do Fora de Curva, quero tratar rapidamente de 2 assuntos. Primeiro, tudo bem, terça-feira teve aquele festival, aquela alegria geral da nação, caiu o preço da gasolina, mas o governo federal resolveu checar nos postos de combustível se o preço realmente está sendo reduzido na ponta do consumo. Para isso fez o quê? Acionou a Secretaria Nacional do Consumidor para fazer tal tipo de fiscalização. A ideia, o plano deles é unir os PROCONs na próxima quarta-feira, dia 24, e começar a visitar os postos. Reduziu o preço? Não reduziu? Então vai ser autuado. Peraí, gente. Tudo bem que a Petrobras, pelo menos nesse momento, reduziu o preço dos combustíveis. Repetindo, gasolina, diesel, gás de cozinha. Mas, pelo que eu sei, o comércio varejista e os postos de combustíveis são comércio varejista, têm autonomia para vender pelo preço que quiserem. Não existe tabelamento de preços no Brasil. A concorrência é livre. Ou deixou de ser. Eu acho que deixou de ser, pessoal. E isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, especialmente aqueles que trabalham no varejo. Gasolina, preço da gasolina está sendo fiscalizado. Se está um item sendo fiscalizado, daqui a pouco outros produtos também devem ser vítimas dessa intromissão da vida privada. Olha só, gente, eu não gostaria de falar isso, mas tem que falar. Isso sim é intervenção, e intervenção não faz parte da democracia, não faz parte do livre mercado. Lembrando que nessa mesma semana o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado paranense, o Dallagnol, envolvido na investigação da Lava Jato, junto com o Sérgio Moro, mas, pelo que diz a Constituição, quem pode cassar mandato de parlamentar é só o próprio parlamento. Então, pessoal, isso está virando uma palhaçada. O Brasil está sim deixando de ser uma democracia. Não é só questão política, é questão econômica também. E tal situação sempre termina em bagunça, como agora o argumento, eu vou entrar no segundo assunto já, do nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que disse não fazer sentido a meta de inflação anual. Lembrando, quem define a inflação anual é o Conselho Monetário Nacional. No ano passado, 2 pessoas do governo, que era o governo anterior, mas o presidente do Banco Central, o terceiro, definiu a meta de 13,5%, que é a meta típica da inflação brasileira, pelo menos que o Banco Central, as autoridades monetárias buscam. E agora vem o Haddad, com essa queda de braço para baixar juros, mesmo com a inflação não cedendo, dizendo que não faz sentido ter meta anual de inflação. Ele fala que tem que ter uma coisa de mais longo prazo, tem que ser vista sob um aspecto mais amplo, não cravando a meta no ano calendário e deixando a coisa mais solta. Sabe o que vai acontecer deixando a inflação solta? Ela simplesmente, vai correr atrás da Argentina e Venezuela e talvez passar desses países. Isso não dá para deixar. Mas como eu estou falando, lamentavelmente estou falando,
parece que as leis da democracia brasileira não são mais obedecidas. Manda quem tem poder e acabou. Lamentável, mas parece que é verdade. Mas agora, já que nós estamos em final de semana, vamos dar uma relaxada, parar de pensar nessas coisas, deixar isso para segunda, que sempre vem novas encrencas, e ver o que está acontecendo ao redor do mundo de interessante ou de inusitado. Aí eu vou começar com um sujeito norte-americano de 65 anos. O nome dele é Donald Santa Croce. Ele não tinha nada o que fazer, entrou numa agência do Wells Fargo Banks, em Salt Lake City, lá nos Estados Unidos, estado de Utah, e disse aquela frase célebre que a gente ouve nos filmes de Bang Bang: isto é um assalto. Na verdade, ele escreveu num bilhete e entregou para o caixa. Só que ele fez uma coisa diferente. Em vez de pegar um saco de grana, ele pediu apenas $1. Pegou seu dólar roubado, então não é seu dólar, o dólar roubado, sentou-se numa cadeira, numa poltrona do estabelecimento financeiro e esperou a polícia chegar. O que ele queria? Isso mesmo, queria ser preso. Até os funcionários do banco, vendo a situação, disseram: não, pode ir embora, não tem problema, leva teu dólar. Falou: não, eu só vou sair daqui depois que a polícia chegar. Então tiveram que chamar a polícia, o sujeito foi recolhido ao Chilindró e aconteceu assim. Ele foi para a delegacia, já que roubar banco lá é um crime federal, ele queria ir por uma prisão federal. Não disse muito motivo, mas certamente ele devia estar meio mal das pernas e deve ter ouvido falar que nas prisões federais dos Estados Unidos, o grude, a boia, a comida deve ser de primeira qualidade. 3 refeições garantidas por dia, sem muita incomodação. Imagina o grau de estresse que esse sujeito estava, coitadinho. Mas acabou sendo liberado pela polícia porque não levou em conta a vontade do sujeito de ser preso, federalmente falando. Mas também nos Estados Unidos, aí sim deu cadeia, um sujeito estava naquela manguaça. Normalmente a gente vem trabalhando com manguaças nas crônicas do Fora de Curva, e mais uma vez vamos trabalhar com cachaceiro aqui. O sujeito tinha tomado muitas e outras e estava dirigindo numa estrada que o limite era 48 km por hora. Só que ele vinha mandando ver 84, quase o dobro da velocidade. O que aconteceu? Ele foi abordado pela polícia, tentou fugir, não conseguiu. Os policiais pararam o carro dele uns 18 metros depois. Qual foi a saída do cara que estava na maior bebedeira? Pulou para o banco do carona e botou no banco do motorista. Quem? Quem que ele colocou no banco do motorista? O seu fiel cachorro. E disse: seu guarda, é o cachorro que estava dirigindo. Será que a polícia norte-americana engoliu essa? Acho que não. O cachorro foi liberado e o dono do cachorro, ou o tutor, como falam atualmente, o manguacento, acabou tendo que passar, ou está passando alguns dias, vendo, como se diz, o sol nascer quadrado. E para finalizar o Fora de Curva de hoje, vamos lá para a Áustria, terra da minha cunhada, Michele. Existe uma vila lá chamada Hallstatt, que no inverno, com a neve chegando, fica toda branca e se parece muito com o cenário daquele desenho animado que encantou muitas criancinhas, inclusive a minha filha quando era criança, Frozen. Os turistas veem aquele panorama, acham lindo aquilo, param na frente e começam a tirar as famosas selfies, as fotos de si mesma. Só que a comunidade de lá encheu o saco disso. Imagina você morar num polo turístico. É bom para ganhar dinheiro, mas vamos pensar o seguinte: você está na janela da sua casa e tem sempre alguém tirando foto de você. Não enche o saco, acho que enche. E os austríacos daquele vilarejo tiveram muito, mas muito razão no que eles fizeram. Eles simplesmente pegaram umas taubas, ou tábuas, como se fala formalmente, cercaram o local da onde as pessoas tiravam fotografias, impediram que as selfies fossem feitas e acabou com a alegria da turistada. Mas eles conquistaram um pouquinho de sossego, talvez menos dinheiro, mas mais sossego. De repente é uma equação que pode, num certo momento, valer a pena. E com isso, encerro o Fora de Curva de hoje. Deixo meus votos a cada um de vocês de um excelente sábado, um excelente domingo, um ótimo final de semana como um todo. Aproveitem bem, relaxem, divirtam-se, porque, especialmente aqui no nosso Brasil, as encrencas a cada semana estão maiores. E segunda-feira da semana que vem vai começar provavelmente muito mais turbinada do que a semana passada. Então descansem mesmo, gente. Um abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, bom final de semana.